Sejam bem-vindos ao Pop Doc. Amo esse podcast. Eu não amo. Que está aí toda quarta-feira, marcando presença. E é Pop Doc. Diferente do Xande, que tem falado aí Doc Popcast. Mudou o nome do podcast. Acontece às vezes. Ele mudou o nome e nem avisou, né? Mas enfim, antes de começarmos com o tema, eu vim aqui deixar alguns recadinhos, aqueles recadinhos de sempre, que a gente vai dando check na agenda. O primeiro é que pode ir lá no @DocPopcast, e é por isso que ele confunde. Todas as redes sociais, Instagram, Twitter, vai lá, ativa a notificação, comenta, curte tudo para aparecer bastante na sua timeline e você saber assim que saiu o episódio. Mas se você quiser saber mesmo quando sai o episódio, você segue a gente nas plataformas digitais, porque lá avisa antes das redes sociais ainda. Então tem gente aí meia-noite que tá recebendo notificação de que o episódio tá saindo. Então é, assim, exclusivíssimo. Classifica em 5 estrelas e tem o link do nosso Apoia-se também nas nossas bios e tweets fixados. E aí, caso você queira aí contribuir com R$2 que seja, né? Tem sorteio de brindes, tem a nossa newsletter quinzenal, que dá dicas de músicas, tem um monte de coisa legal. E além disso, você contribui aqui pra gente estar aqui sempre 6 da manhã gravando um episódio com carisma negativo. 6? Mas estamos aqui, Culpa de Paulo. Mas olha, eu quero fazer um apelo hoje diferente, não é pro Apoia-se. Eu vou pedir pra vocês fazerem uma coisa muito mais fácil do que dar dinheiro pra gente, que é compartilhar o episódio com outra gay. Verdade. Porque toda gay desse podcast conhece uma gay. Se a gente tem 2.000 gays seguindo a gente e cada um compartilhar com mais um gay, a gente vai ter 4.000 gays seguidores. É verdade. Então, eu quero que quando esse episódio completar uma semana, a gente tenha 4.000 gays seguidores, porque todos vocês que estão ouvindo isso nesse momento vão compartilhar o episódio favorito de vocês com qualquer gay aleatória que vocês conheçam. É verdade. Isso. Meu apelo de hoje é esse. Se cada um compartilhar com uma pessoa, já tá ótimo. E já, é de já graça, bastante. tá? Não custa nada vocês fazerem isso. Então, fica aí o pedido. É isso. Eu queria dizer que esse final de semana eu fui numa baladinha. Ih, meu Deus. E aí me pararam assim e falaram: você que é do Pop Doc, o podcast lá. Eu falei, gente. Ainda falaram assim. A fama chegando. O podcast com o Paulo do Papel Pop. Gente, o Paulo é muito a celeb, né? Do negócio. Não tem nem graça. Você não graça. ficou com medo de apanhar, não, amigo? Fiquei Quem bastante. Me reconhece na rua, eu penso 2 segundos antes de falar que sou eu, porque eu fico com medo de apanhar. É por causa das merda que tu fala, né, amigo? Eu falei pra pessoa assim, falei, olha, coragem você acompanhar e gostar. Ela, eu adoro. Eu falei, não, obrigado. Nessas horas, amigo, você tem que fazer igual o menino de Todo Mundo Odeia o Chris, que ele fala que ele sabe se a pessoa gostou dele ou não pela forma como ela reage, sabe? Tipo, se for sorrindo, tipo, você é fulano de tal. Ele fala, então essa pessoa viu alguma coisa que eu produzi que era legal. Aí quando a pessoa vinha com um pesar, sabe? Uma coisa tipo assim, você é fulano de tal, então é sinal de que... o querido falou assim comigo, você é fulano de tal, né? Você tá muito diferente, você é muito diferente. Ele tava sorrindo? Aí não, ela me chamou de fotogênico. Disse que eu era feio, pessoalmente. na verdade, ela disse com outras palavras que eu tinha um corpo diferente, pessoalmente. Foi um body shaming. Ai, gente. Meu Deus do céu. Ai, que horror, tá bom, querida, tá certo. Tudo bem, um beijo pra você. Tivemos aí uma grande perda na semana passada, né? No dia 24, quinta-feira, Tina Turner, aos 83 anos. É um grande ícone e considerada a rainha do rock and roll. Imediatamente, né, já começaram a mandar mensagem pra gente, falaram, vocês têm que fazer um episódio sobre ela, E estamos aqui. Ela que ganhou aí 8 Grammys na época, que o Grammy não era muita bagunça, né? O povo realmente precisa ter 8 Grammys. Porque era um negócio, difícil, né? Era um acontecimento. Era um negócio. Vendeu mais de 100 milhões de discos. Então a gente veio aqui explicar um pouquinho, assim, quem foi Tina Turner, a importância, a influência, onde a gente vê Tina Turner até hoje. E aí, Paulo, começa aí. Eu acho que você pode dar uma... Eu que começo, né? Eu que, inclusive, tive que apresentar um jornal falando dela no dia que ela morreu. No dia. Ai, cacete. Foi complicado, né? Uma coisa que me chama atenção, acho que no falecimento da Tina Turner, principalmente, é que ninguém esperava. Porque foi uma surpresa. Ela já estava há um tempo, inclusive, aposentada, já tinha feito seu último show, foi um musical, inclusive a última aparição dela, assim, com tudo mais, que foi um musical em 2019, que
foi baseado na vida dela e tudo mais, ganhou prêmio, inclusive esse musical, tudo. Queria muito que tivesse vindo pro Brasil, sabe? Sabe esses musicais que rodam o mundo? Esse podia ter rodado, mas não rodou tanto assim. E isso me chamou a atenção, porque ela já tá casada há muito tempo, estava vivendo na Suíça desde a sua aposentadoria, e foi uma pessoa. Ela faleceu longe dos holofotes, sabe? Uma coisa que às vezes a gente não tá muito acostumado a ver com artistas do pop musical. A maioria deles ainda tá em, sei lá, produzindo projetos, ainda não anunciaram sua aposentadoria, ainda estão em algum projeto final. Enfim, eu lembro de vários, eu acho que até comentando disso me vem até a cabeça o Michael Jackson, que estava fazendo ali sua última turnê para se despedir de todo mundo e veio a falecer também. Então acho que isso é a primeira coisa que me chama a atenção de como ela foi uma artista que ela teve tantas fases na vida dela, tantos momentos na vida dela, que ela passou por vários ciclos e conseguiu encerrar, sabe? A vida como artista, como vida pública, 1000 aspas aqui, né? Como uma artista pública, ela conseguiu encerrar isso, sabe? Botar um ponto final na carreira dela, entender que ela alcançou as coisas que ela queria, que ela desejava, e falou, não, agora eu vou descansar, vou viver a minha vida aqui com o meu arroba, com o meu maridão. Que isso é interessante, sabe? Ela é um bom exemplo de artistas, pros artistas, eu acho, em geral, em diversas coisas, diversos quesitos que a gente vai passar ao decorrer do episódio, mas o que me chama a atenção é isso, ela soube a hora dela parar, sabe? De descansar. Alcancei aqui minhas metas, consegui conquistar minhas coisas, mas agora vamos dar um calm down, deixa eu viver minha vidinha com o meu amor que ela sempre quis, o amor que ela sempre mereceu ter, sabe? Principalmente. Então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção na hora da morte dela. Que eu ia perguntar pra vocês, quando foi a primeira vez que vocês conheceram Tina Turner? Antes da gente começar a falar dela, se vocês lembram quando vocês escutaram, qual foi a primeira coisa que vocês escutaram dela? Eu não sei dizer, parei pra pensar nisso essa semana e não sei dizer porque não houve um momento que eu parei e assim, falei, vou escutar toda a discografia de Tina Turner. Eu simplesmente sabia quem era Tina Turner, conhecia os principais hits dela, e aí eu não sei qual foi esse momento que eu vim fazer esse resgate e conhecer ela, sabe? Acho que agora, eu sendo muito sincero, eu não conhecia a fundo a história dela, mas com o falecimento eu fui assistir o documentário que tem da HBO, inclusive fica a dica pros ouvintes, assistam esse documentário, é muito, muito bom, e muito rico, e eu acho que tem aquela coisa de ter o aval do artista, né? A própria Tina Turner aparece. Isso que eu ia falar. Então tem esse ponto a mais, acho que é muito respeitoso com a história dela. E aí eu fui conhecer a fundo, mas eu não sei em qual momento da minha vida foi que eu soube quem era Tina Turner. Sim, eu acho que Tina Turner entra naquele hall de pessoas que, da nossa geração, pelo menos, né, que você já meio que vem no HD, no nosso HD, assim. Sempre esteve ali. Sempre esteve ali, né? A gente não sabe qual foi o momento, porque quando a gente nasceu, ela já tinha feito sucesso e tal. E assim como Michael Jackson, Madonna, Whitney, eu acho que eu herdei muito a Tina Turner dos meus pais. Eu lembro que meu pai tinha a VHS gravada do show da Tina Turner. E além disso, eu lembro um momento da minha geração, que pra mim foi muito icônico, foi quando a Beyoncé cantou com ela no Grammy em 2008. E aí foi meio que um aval, assim, tipo, tá, é essa que é a Tina Turner dos meus pais, sabe? E aí eu acho que esse foi um grande momento que aí ficou. E realmente, assim, eu acho que quem é fã de Beyoncé, ela realmente, a Beyoncé, ela sempre leva a Tina Turner em diversos momentos da carreira, em turnê, em setlist, como inspiração. Então, eu acho que, assim, é bem icônico, né, nesse sentido. Sim, eu também tô contigo, principalmente nessa questão da Beyoncé, quando elas se apresentaram juntas, foi um momento de relembrar. Eu acho que tem dois momentos que pra mim, sempre quando falam da Tina, eu lembro, mas é engraçado, porque não tem a ver com a Tina. Enfim, um é essa homenagem da Beyoncé também pra ela, além da performance que elas fizeram juntas. Teve a Beyoncé fazendo uma homenagem pra ela no prêmio Rock and Roll, não lembro agora o nome, não vou lembrar agora o nome. E foi uma coisa que me lembrou ali, quem é Tina Turner? Mas quer ver um exemplo que as pessoas vão lembrar muito, porque a nossa geração passou por essa série com muita frequência, mas é Glee. Eu tava pensando exatamente nisso agora. River Deep Mountain High. É uma das músicas mais tocadas da segunda temporada, não lembro, acho que foi a segunda temporada.
Eu então, amo. Então, querendo ou não, foi uma revisita, eu acho, da nossa geração com alguma música da Tina Turner. E pra mim foi muito essa porque, enfim, toda vez que a gente parava pra pesquisar River Deep Mountain High, não era aqui que aparecia a primeira Tina Turner, obviamente. Então, aí foi quando eu falei, pô, deixa eu parar pra escutar outras músicas da Tina para além dessa que o Glee tá, querendo ou não, apresentando pra uma geração. Acho que o Glee teve um pouco desse papel, sabe? Inclusive, acho que tem que ter um episódio sobre Glee, tá? Porque essa performance de River Deep Mountain High, ela é feita pela Naya Rivera e a Amber Haley, né? Que é a negona de Glee e a afro-latina de Glee. E no episódio em específico, eu lembro muito bem, é uma competição de duetos. E elas perdem o dueto pra um casal de branquelas, que é a Cliffa Bray e o Sam, que eu também amo, né? Amo todos, mas enfim. Achei um absurdo, porque elas perdem pra Lucky de Jason Mars, que sinceramente é muito boa, mas é uma música de elevador. E River Deep Mountain High pisa. Enfim, agora que eu lembrei, eu fiquei indignado. Esse também foi o meu primeiro contato com Tina Turner. Eu acho que é um contato. Eu não consigo. Enfim, acho que quando a gente fizer um episódio sobre Glee, eu comento mais sobre isso. Mas eu acho que é muita burrice, sabe? Você invalidar o contato das pessoas com a música da Tina ou qualquer outro artista só porque foi através de Glee. Eu acho que... Ah, com certeza. Eu acho que a questão aqui é, tipo assim, entender que, tipo assim, às vezes você escutou no Glee e você fez o que com essa informação, sabe? Porque você sabia que Glee era cover, sabe? Por aí vai. Eu acho que às vezes as pessoas querem invalidar um pouco a série, mas eu acho injusto. Não, enfim... Voltando agora um pouquinho pra falar de Tina Turner, acho válido lembrar pras pessoas que é uma parada muito importante, é que ela não se chama Tina, esse não é o nome original dela, sabe? Ela e nem não Turner, esse, e nem sabe? Turner, né? E nem Turner, muito menos Turner. Porque as pessoas acabam esquecendo desse detalhe, que ela se chamava, na verdade, Anna Mae Bullock. Anna Mae, outro nome, ela nasceu lá no Tennessee, eu acho muito legal, inclusive... Como o documentário mostra isso também, do passado que ela tem, e é um passado muito associado com até mesmo com a escravidão, porque os parentes, avós e mães e avós dela eram pessoas que trabalhavam nas plantações de algodão. De algodão. Dos Estados Unidos, sabe? Ela chegou a trabalhar, acho que na plantação de tabaco, se eu não tenho certeza. Foi. Ela comenta que quando ela tinha mais ou menos aí na casa dos entre os 8 e 12 anos de idade, ela trabalhava justamente junto com a família dela pra conseguir, enfim, dinheiro, comida pra botar dentro de casa. E tudo da onde veio esse nome é uma história até um pouco infeliz e que eu acho que durante muito tempo na vida dela, e a gente consegue sentir muito isso também durante o documentário, ela deixa isso bem explícito. E em vários momentos da carreira, na verdade, ela deixa isso bem explícito, né? Que foi quando ela fez a dupla com o ex-marido, o Ike Turner. Que ele, sim, é a pessoa que tem o sobrenome de Turner. Eles fizeram começaram uma banda, ele fazia parte da banda dela, e aí que começou a carreira musical dela. Tem uma pessoa que eu odiei conhecer. É uma pessoa que a gente odeia conhecer, né, amigo? Acho que é muito complicado, porque, vamos lá, eu acho muito ruim, porque quando você fala dela... a primeira coisa que associam sempre é essa porra dessa relação do Ike Turner, quanto foi conturbado, o problema. Mas, ao mesmo tempo, pela história dela, como aconteceu, é impossível a gente não falar sobre isso. Porque, de fato, ela foi descoberta dessa forma por causa do Ike Turner, né? O Ike, ele era um artista já ali de R&B e tal, que ele cantava em algumas boates, e aí ela cantou pra ele. E aí, nesse momento que ela canta pra ele, ele meio que descobre que quer levar ela nas turnês com ele. E aí vem a dupla Ike e Tina, né? E aí que começa... Ela é estrela, né? Exatamente. Ele começa a negar que ele musicalmente também é um excelente músico. Isso que é foda. Infelizmente. Isso que é foda. É uma pessoa que a gente não... bem na música. É uma pessoa que a gente não gosta e que teve uma influência muito grande no rock, inclusive, que é o gênero pelo qual a Tina é conhecida e que ela queria cantar. Assim, voltando no tempo, assim, o Ike, ele trabalhava com o B.B. King. Ele é considerado uma das pessoas por trás do primeiro hit de rock and roll que existiu, que foi o Rock 88, se eu não me engano é esse o nome da música. Então, ele tipo, felizmente e infelizmente, ele é uma pessoa influente na música como a gente conhece hoje em dia por causa disso. Inclusive, muitas músicas das quais a gente conhece como hits que a Tina canta eram dele, sabe? Dele com ela, no caso, sabe? Então, Então é muito difícil, sabe? Essa relação de
puta que pariu, que cara filha da puta, né? Mas que cara também que fez muito pela música como a gente conhece, sabe? Muito inclusive, eu achei a carreira de Tina, assim, comparando com outras divas, uma trajetória muito fora da curva. Eu acho que ela só tem 2 pontos que caem naquele clichê de diva pop, que é o primeiro, ser descoberta por alguém, que depois vai explorar o seu talento. Sim. E o lance de que ela começou cantando na igreja. Isso. Mas fora isso, clássico. Eu acho que é uma coisa... Eu fiquei com a impressão de que é aquela coisa de destino, sabe? Porque é muito improvável que alguém que teve os pais que chegaram a colher nos campos de algodão, que colheu tabaco, que teve a vida difícil que ela teve, conseguir... Porque eu acho que a grande virada da carreira dela foi com mais de 40 anos de idade, algo que hoje em dia é extremamente improvável, até para divas pop da nossa era. Eu fico pensando muito nisso. Se hoje em dia a gente iria permitir, o mercado principalmente, o público iriam permitir ter uma Tina Turner. Sabe? De aparecer aos 40 anos. E aí eu fiquei com essa impressão de que a carreira dela é muito fora da curva, gente, sabe? São coisas assim... Parece que era pra ser. É óbvio que o talento dela supera todas essas impossibilidades, sabe? Acho que fala por si só. Mas, quando você pega pra ver, é muito improvável que um fenômeno desse aconteça dessa forma. Sim, eu até ia falar no começo do episódio, enfim, em um momento também a gente vai chegar nisso, que é a questão dela ser intitulada a Rainha do Rock aos 45 anos. Que é como o Paulo falou, como que hoje em dia uma artista de 45 anos poderia, né, assim, naquela época já era surreal. Quer dizer, hoje em dia já é surreal. Naquela época, então, uma pessoa aos 45 anos ressurgir de uma outra forma e ainda assim se superar, isso fala bastante sobre a questão do etarismo também, que a gente tem que falar, né? Você dá uma chance a pessoas mais velhas, que, enfim, 45 anos a gente não pode nem falar que é mais velho, mas assim, a gente sabe como a indústria é cruel com pessoas de, pelo menos, sei lá, mais de 35, no mínimo. Porque aqui, a questão que eu acho que as pessoas talvez precisam entender, principalmente quando a gente tá falando da idade dela, é que ela teve que fazer, com aspas aqui, um comeback da carreira dela como artista. Não é como se ela tivesse fazendo desde os 30, seguindo uma carreira linear, fazendo álbum, hits, clipes, e vamos... Não. Na casa dos 40, ela teve que se reinventar, sabe? E não era um esse comeback, nível. tipo assim, é a gravadora que é que eu volte. Não, ela não tinha gravadora. Ela tava buscando alguém que quisesse contratar ela, porque ninguém queria. E ela tava numa situação em que, na separação, apesar dela ter sido a responsável pelo sucesso do Ike Tina, ela não levou nada, só o nome. Só o nome. Entendeu? Então, aí hoje em dia, alguns fãs de diva pop viram e falam que a diva deles teve o maior comeback de todos os tempos. Não faz o menor sentido. Se quer falar de comeback mesmo, a gente pode falar exatamente da Tina. E eu acho engraçado fazer esse recorte, porque a gente chama de comeback, mas tem um detalhe muito grande que ela já falou em diversas entrevistas, que logo depois da separação dela, ela não parou. Ela não teve opção de parar. Como a gente acabou de falar, inclusive, ela literalmente só levou o nome dela. Porque, inclusive, ela foi muito esperta na separação. Ela falou assim, eu não quero nada que venha desse homem. Não quero nada que venha dele porque não é meu. Ele foi abusivo, agressivo comigo e tudo que foi produzido a partir daí veio de um lugar de dor. Então, acho que ela foi muito esperta na hora que ela falou assim, não, eu quero nome. O nome eu quero porque esse nome aqui já tem força no mercado, publicamente... Então eu quero isso. Então o que ela teve que fazer logo após a separação dela com o marido dela era trabalhar. Isso é uma coisa que ela deixa muito clara, inclusive no documentário, de que ela estava fazendo de tudo. Todos os lugares ela estava cantando porque ela precisava de dinheiro. Ela não teve os lucros no momento da separação do todo o dinheiro que ela tinha feito até ali, e ela precisava ter dinheiro para cuidar dos filhos. Porque ela tinha, se eu não me engano, ela estava cuidando de 2 filhos que eram justamente do Ike com a esposa anterior dele. Tinha o filho dela os 2 filhos dela, se eu não me engano, com o próprio Ike. Tipo assim, ela tinha crianças pra cuidar, então ela precisava trabalhar. Então, quando a gente fala comeback aqui, é até um pouco entre aspas, porque a gatinha não parou. Sabe? O comeback principal, quando eu acho, inclusive, principalmente pra mim, falo por mim agora, quando eu uso o termo comeback com relação a ela, é muito mais sobre essa ideia que ela teve de se reinventar como uma artista do rock. É essa virada de chave, é essa reinvenção que ela fez na casa dos 40 anos para poder hitar e, enfim, fazer dinheiro e se tornar a grande artista que ela é
que ela sempre foi, mas eu acho que nessa virada dos 40 anos aí que ela fala assim, eu quero cantar rock, eu quero fazer rock. E a gente tava comentando agora da gravadora dela, e é um detalhe que acontece na carreira dela. Quando ela tava justamente nesse momento, antes um pouco dali de Private Dancer, que ela tava assinando com a Capitol Records, ela tava num momento muito difícil porque a empresa também tava passando por mudanças na diretoria, e é óbvio que a diretoria olhou e isso tem no documentário, achei muito pesado, mas enfim, aconteceu, era que o racismo que existiu, tipo assim, você tá realmente contratando essa mulher preta de 40 anos pra tentar fazer alguma coisa, sabe? Duvidavam da capacidade dela nesse momento, e ela me vem com esse álbum que é maravilhoso, Private Dancer, que é o estouro do Blindex. Só queria falar um pouquinho sobre a questão do sobrenome dela, né, do Turner, que ela fez ali questão, é porque lá nos Estados Unidos isso é muito comum e, na verdade, o sobrenome lá acaba puxando por causa do homem, ou seja pelo pai, ou seja pelo marido, né? E aí, no caso dela, enfim, era do pai, depois passou a ser do marido. E aí, até lembro um pouco do que acontece, sei lá, com as Kardashians, por exemplo, que você mantém o nome, porque já é um nome tão conhecido que mesmo que você, enfim, se separe, mude de marido, qualquer coisa, você... né, não tem como você mudar o seu sobrenome quando o seu sobrenome é a sua marca registrada. E aí, sobre a relação deles, que, enfim, eu sinceramente nem gostaria muito de falar, mas eu acho que não tem como a gente passar batido. Existe até o filme Tina, a Verdadeira História de Tina Turner, que é o Eu, Tina, que tá lá no Star Plus, se alguém quiser assistir, é uma super, hiper, mega dica. Mas, assim, é um filme de 1993, né? Ele é estrelado pela Angela Bassett. Que merecia o Oscar. Surreal, Foi a merecia o primeira Oscar. vez que ela foi roubada no Oscar. Exatamente. Agora, ano passado foi a segunda. Que é maravilhoso. Tem também o Lawrence Fishburne. Quem não sabe quem é só procurar no Google. Você vai saber quem é esse cara, que ele faz o papel de Ike. E aí, assim, me incomoda um pouco, porque o nome do filme é A Verdadeira História de Tina Turner. E no final é basicamente sobre a história. Assim, dá um parâmetro sobre toda a carreira dela, mas foca muito no casamento e assim, já avisando que tem muita cena de gatilho, tem cena de agressão, tem cena de estupro e tal, mas é bom avisar sempre isso porque realmente é um filme muito pesado e é um filme feito em 93, não em 2023. Mas mostra ali diversas cenas de agressão e tal. E aí, dentre essas cenas, tem uma cena que acabou ficando muito... foi muito reproduzida, foi muito emblemática, que é a cena do Eat the Cake NMA, que é uma parte que o Ike Turner tá numa lanchonete com ela e eles já estão passando ali por uns momentos de agressão, de relacionamento extremamente abusivo, e aí ele tá drogado e ele fala pra ela, NMA, que ele chamava ela de NMA, come o bolo, ela não quer comer o bolo, come o bolo, ele pega o bolo e enfia na cara dela, e ele já tá ali numa sessão de ciúmes porque ela começa a se destacar e tal. E aí vem a grande polêmica, que acho que também me incomodou muito. Eu já tinha visto a cena, eu lembro quando isso fez sucesso, quando isso começou a se tornar uma polêmica, mas me doeu muito. Por quê? Em Drunk Love tem o verso do Jay-Z que ele fala, Eat the cake, NMA, eat the cake. Que basicamente era pra ser, né, uma brincadeira do tipo... Toma aqui, né, vem fazer um sexo oral, vem fazer, tipo, toma aqui, como se fosse uma coisa mais... uma pegada mais sexual, só que envelheceu mal não, nasceu mal esse verso. Nasceu mal, né? E não sei como até hoje nada foi feito em relação a isso, porque até foi criada uma polêmica na época, mas meio que abafou, mas quando você vê a cena, você... Só vale ressaltar que essa cena, ela não aconteceu na vida real também, tem isso, né? Essa foi, como é um filme, obviamente tem cenas que são inventadas, dramatizadas, e aí o que... pelo menos o que eu entendi dessa situação, era que a música era uma referência a essa cena, porque essa cena de alguma forma foi um viral, enfim. Não sei, mas eu também não achei emblemática. Lá de muito bom gosto, não. Sim, eu acho que ainda mais, né, a Beyoncé sendo muito fã, a Beyoncé deixou passar, né? Sendo homem falando pra mulher, o Ike Turner, que, enfim, tem todo esse histórico, então, assim, quando você vê a cena dói, assim, você fala, caraca, não tinha necessidade.
E claro, tem que ser feito um recorte, né? Que é um filme dos anos 90. Então, como eu falei, não tem alerta gatilho, não tem... As cenas são extremamente explícitas e é doloroso assistir o filme, mas assim, a atuação, o roteiro, assim, é um filme excelente pra você entender e se aproximar um pouco da história do que foi esse relacionamento e entender por que os jornais noticiam hoje em dia, porque teve o casamento. Tipo, não tem como você fingir que não aconteceu, né, esse casamento. Mas, enfim, é uma parte dolorosa da história dela que eu acho que a gente tem que citar também. Sim. Infelizmente teve esse passado aí. E acho que tinha que ser justiça. Eu quero o Oscar pra essa mulher. Angela Bassett, gente. Angela Bassett. Ela já era maravilhosa nos anos 90. A mulher não envelhece. Exato, né, menino? Fico passado com isso. A gente tá falando desse filme, vale lembrar também, teve um momento... tem essa cena, inclusive, no documentário, que a Tina, ela mesma falava que não gostava muito não queria assistir o filme. Porque, enfim, pra ela aquilo ali é gatilho, é a vida dela. Foi o que ela passou, foi o que ela viveu. A forma como ela abordava isso no documentário, e principalmente o jornalista que escreveu o Aitina, que foi a primeira autobiografia que ela escreveu, ele fala isso muito, de que a sensação que ele tinha quando ela veio a público falar disso, quando foi a primeira vez que saiu uma matéria na People, quando ela trouxe isso na biografia e tudo mais, a maior intenção dela era verbalizar isso para se livrar disso. Sim. Sabe? Tipo, falar para esquecer, digamos assim, né? Mas o problema é que o efeito é um pouco contrário, né? Principalmente a mídia e os jornalistas sempre traziam isso de volta. Sempre, anos depois, principalmente, por exemplo, acho que o exemplo que mais me pegou no documentário, que eu falei, porra, tá de sacanagem comigo, é quando ela tava fazendo a divulgação de Mad Max. Enfim, ela teve também a atriz dela, ela participou do segundo filme do Mad Max, o antigo, não esse novo, que teve um remake recente, mas... lá a primeira versão dos filmes. Ela fez uma participação e durante essas junkets, né, que tem jornalista fazendo perguntas sobre tudo, está lá ela divulgando o filme e vem uma jornalista falar sobre o marido. Você viu que o Ike Turner, ele foi preso com drogas na Califórnia, sei lá o que. Aí ela vira e fala assim, queria poder estar escutando que ele tá fechando um contrato com uma gravadora e conseguindo seguir a vida dele. Ponto. Ela só fala isso. Mas é de um cúmulo, sabe? Tipo, bizarro. Tipo, caralho, ela já tá separada dele há muito tempo, amada. Ela já tá fazendo uma produção audiovisual, ela tá fazendo um fucking filme agora. E você tá querendo trazer uma informação de que o marido dela foi preso com drogas, sei lá onde. E acho que ela conseguiu superar isso de uma maneira muito... Eu gosto da forma como eles colocam no documentário, tipo... O quanto essa descoberta pra sair desse relacionamento foi uma coisa muito dela, principalmente, ela sempre foi uma pessoa religiosa. No início da carreira dela, ela participava justamente... Veio total do gospel, da igreja. Ela começou a cantar dessa forma, como muitos artistas e cantoras pretinhas dessa época dos anos 60, 70 e 80. Então, ela tem um dado momento na vida dela que ela, inclusive, se aproxima do budismo, né? Que ela vira budista. E é a partir daí, desse caminho de iluminação que o budismo sempre procura, que ela consegue visualizar a vida dela como é, sabe? De entender a força que ela tem. E acho que é nesse momento é nesse ponto, principalmente, que ela inspira muitas mulheres pelo mundo, que foi, inclusive, depois que ela entendeu que a vida dela, a história dela se tornou algo público para ser força motriz de muitas mulheres de conseguirem sair desse lugar de abuso. A Angela Bassett tem um depoimento dela falando exatamente sobre isso, de que como na época, e a Oprah também fala isso, como na época as mulheres não estavam acostumadas a falar de seus abusos e problemas de relacionamento, sabe? De como era uma coisa muito mais silenciada. Se hoje em dia a gente já acha e sabe que são coisas que não são muito verbalizadas por aí, imagina naquela época você poder chegar e falar sobre o que está acontecendo no seu relacionamento. Eu acho que nesse momento ali que ela teve essa virada de chave, né? Ela meio que recomeçou do zero, porque ela se separou, se ficou só com sobrenome, não ficou com muito dinheiro e tal. E aí ela recomeçou. E quando ela recomeça, e aí essa virada da rainha do rock, ela vem com um novo estilo, né? Ela coloca uns cabelinhos espetadinhos, né? Aqueles vestidinhos. Cabelo mais curto, né? Uma coisa mais armada. Tem até a questão, eu fiquei sabendo que o Mick Jagger,
Ele se inspirou na Isso. Tina pra fazer as dancinhas que ele faz no palco, né? O Moves Like Jagger. Essa matéria da People, inclusive, que foi a que, enfim, falou do relacionamento dela, te dá esse título pra ela. A mulher que ensinou o Mick Jagger a dançar. Tipo assim, esse nível de influência de que ela tem. E acho legal quando pra pensar em artistas femininas na época que ela começou a surgir ali, justamente na época da dupla, acho que da carreira dela, em 70, por aí, as mulheres não tinham o costume de dançar da maneira que ela dançava. E isso que é uma coisa que é revolucionário ao extremo com relação à carreira da Tina e que influencia muitas mulheres até hoje em dia. É justamente o fato de que antes dela, a galera do Motown, principalmente, eram sempre... As meninas sempre dançavam um pouquinho contidas, era um brinco pra um lado, era passinho pro outro, não sei o quê. E a Tina não. Ela, para além da voz bizarramente forte e encorpada e tudo mais, ela dançava no palco e ela não fazia, tipo, aulas de dança. Ela só dançava. Ela sentia a música dançando e dançava. Tem um depoimento de uma pessoa falando justamente de que a sensação que ele tinha assistindo a Tina Turner nessa época, era de que era como se fosse, sabe esses vídeos de igreja evangélica, que as pessoas começam a cantar e de repente tá todo mundo dançando e pulando e dá aquela euforia? Então a pessoa remetia muito a isso quando via a Tina cantando nesse início de carreira, porque ela só ia conforme a música tava tocando, sabe? E não tinha necessariamente um passinho ou outro. E tem até esse detalhe de que ela falava muito de que a maior liberdade que ela tinha na época que ela fazia essas turnês era justamente quando ela se juntava com as backing vocals dela, tinham 3 meninas, e ela podia fazer as coreografias com as meninas, sabe? De olhar pra aquela música e falar, vai, vamos dançar assim, vamos dançar assado. Então ela se divertia muito dançando. Então acho que a primeira característica que chama atenção na Tina, e foi uma coisa que ela fez até o último momento de turnê, tipo, aos 50 anos ela tava de salto, dançando no palco, e let's go. Então acho que a primeira característica da Tina que me chama atenção é a dança. E até a forma de cantar dela, eu vi também que essa voz mais áspera, assim, era muito dita como uma coisa de homem, como é que homem cantava na época. Sim. E a mulher, e aí tem até uma cena no filme que é justamente isso, de um executivo de gravadora virando e falando assim, por que ela tá cantando igual homem? Por que ela tá se esperneando assim? Não é pra ela cantar assim. E foi justamente o diferencial dela, né? É justamente esse pique que ela tem, que, gente, olha, eu vou te falar, eu não tenho esse pique, não. Que ela vai pra um lado do palco e canta pro outro, e grita e gira e vai. Gente, é uma energia caótica que você fala assim, que surreal. E essa energia caótica foi, eu acho que é muito possível ver, né, nesse show característico que eu falei no começo do episódio, que é o show do Maracanã, que meu pai tinha a VHS gravada, que é um show que inclusive entrou pro livro dos recordes, né? Sim. Ela conseguiu reunir 184 mil pessoas dentro do Maracanã em um único show. Até hoje é o show de um artista solo com o maior número de pagantes na história. Então, aí foi um recorde que eu acho que nunca mais vai ser quebrado. Assim, não, eu também acho que não. Opinião. Uma outra coisa é que ela passou 20 dias no Brasil. Não foi só o dia do show, não. E ela fez várias coisas, como aproveitou o Réveillon em Copa, sambou com a Beija-Flor, fez show em São Paulo. E o que eu li também foi que ela contratou 7 empresas especializadas em som pra dar conta dessa apresentação. Então foi uma coisa assim, doido, megalomaníaca. O Maracanã, a galera, enfim, agora falando da galera do Rio, o Levi também vai pensar isso. Cara, o Maracanã é gigante, gente. O Maracanã hoje em dia nem cabe mais. Ele foi reformulado. O Maracanã hoje em dia não suporta 184 mil pessoas. Exato. É tão surreal que, tipo, não suporta acho que nem a metade mais. Eu acho uma coisa tipo assim, a gente tá falando mil, de 184 mil pessoas e, tipo assim, é uma coisa que nem o Maracanã hoje em dia ele consegue fazer mais. Entendeu? Tipo assim, aconteceu naquele momento e não vai acontecer de novo, sabe? É tanta gente que nem doido. O Maracanã aguenta mais. Exato. Nem o próprio Maracanã aguenta. Eu fico pensando no nível de demanda absurda que uma pessoa tem pra reunir 180 mil pessoas ali pagando, numa época em que passagem aérea não era... Hoje tá caro também, né? Mas mesmo assim, acho que é bem mais acessível do que nos anos 80. Sim, com certeza. E... sei lá, não era uma época que, tipo, a música era pulverizada, sabe? Como é hoje, nichada. Acho que o alcance que ela tinha
devia ser surreal. Acho que é algo que a gente não vai ter mais noção, assim, não vai se repetir na história. Exato, eu fico pensando muito nisso, porque também a trajetória dela eu acho que ajuda muito, talvez, em agregar a quantidade de pessoas que ela conseguiu agregar em um lugar só, porque ela pegou muitas pessoas de várias gerações, sabe? Tinha ali, eu acho que nessas 184 mil pessoas, tinha essa geração mais velha, que já conhecia a Tina há mais tempo, sabe? E que assistindo ela se sentiam jovens de novo e sentia a energia dela de novo. E tinha a galera jovem que tava conhecendo ela mais agora, nessa virada de chave, na virada da carreira dela, que ela tinha começado a fazer rock e tudo mais. Então acho que isso que ela fez no Maracanã é uma coisa, tipo assim, muito única, exclusiva dela, por causa tanto da trajetória de vida quanto do sucesso e talento que ela tinha, sabe? É muito doido pensar que talvez hoje em dia a gente não consiga ver mais alguém reproduzir isso. Eu acho muito difícil. E uma coisa que eu acho interessante é que as gays sempre fazem aquela guerrinha, né? Ah, sua mãe conhece sua diva pop pra testar se a diva pop é realmente famosa. Eu acho que a Tina Turner é uma diva pop que todas as nossas mães conhecem. Sim, porque é impossível não conhecer. Eu perguntei pra minha mãe. Minha mãe falou, conheço essa música, tocava muito tal música em tal época. Então, porque ela marcou mesmo, assim, como a principal, talvez, acho que foi a principal diva da geração dos anos 80. Então, eu tenho esse mesmo filho, inclusive eu ia comentar isso, amigo. A minha mãe, ela cortava o cabelo de uma forma muito parecida com a Tina no início enfim, quando eu vejo as fotos da minha mãe antiga dos anos 80, assim, mais ou menos, um pouquinho ali do início dos anos 90 e tal. Minha mãe, ela cortava o cabelo muito parecido com o da Tina, curtinho. Minha mãe tinha cabelo crespo. Lucinha Turner, não é à toa que todas as vezes que eu via a Tina Turner na televisão, e isso é uma coisa que me chamou muita atenção, principalmente quando eu fui na exposição dela que tá aqui em São Paulo. Inclusive, quem é de São Paulo, vai na exposição que tá rolando no MIS, são mais de 180 fotos, 150 fotos dela. E agora o MIS também vai começar a apresentar filmes e turnês da Tina todas as terças-feiras, enfim. Entra no site pra vocês saberem direitinho. Inclusive, terça-feira é o dia que você consegue ir de graça na exposição. Mas foi uma coisa que me chamou muita atenção, inclusive vendo as fotos, e remetia muito a isso pra mim, porque eu falava isso. Eu falava, nossa, o cabelo da minha mãe parece muito da Tina Turner, o cabelo da minha mãe parece muito da Tina Turner. Então, quando eu me deparei com essas fotos e lembrava dos cabelos que minha mãe usava ali enfim, 80, início de 90, eu falava, caralho, minha mãe, totalmente influenciadinha por Tina Turner, vai cortar o cabelinho dela, que loucura. E além de Lucinha, quem também diz ser muito influenciada por ela é Janet Jackson. Então você vê também como é que as divas pop que a gente conhece hoje em dia, como elas foram formadas, vem muito desse lugar de Tina Turner, né? Eu acho que vai influenciando. É porque é isso, né? Tina Turner que influencia a Janet, que influencia a Beyoncé, que influencia... E aí vai passando de geração em geração e a gente não sabe, tipo, quem foi que começou com isso? Quem foi que criou isso de dançar com 3 mulheres no palco? Quem foi que começou com essa energia caótica de diva pop, de correr pra um lado, correr pro outro, e dançar, e cantar, e não sei o quê? É isso, a gente tem que saber de onde vem. Uma coisa que eu acho que enfim, o Santana comentou agora, e pra mim é muito verdade quando eu olho pra trás e penso nisso. Se hoje em dia a gente tá falando que o pop, né, o gênero pop, uma das maiores artistas desse gênero é a Beyoncé, eu acho que se a gente voltar no tempo e o grande gênero dos anos anteriores era o rock, eu acho que pra mim a equivalência é assim, clara. Pra mim, a Tina Turner e a Beyoncé, elas são ícones, musicalmente falando, artistas pop, principalmente falando, dignas de suas épocas, digamos assim, sabe? Elas são as representações poderosíssimas de talento e do que era uma artista pop na época delas, sabe? Tipo, principalmente eu acho que a Tina, ela vem num rolê que, tipo assim, a gente tá fazendo muito rock, o rock tava em alta, era o gênero que era o gênero do momento, digamos assim, e ela era a grande artista, o grande símbolo. Então, acho que quando eu paro pra pensar na Beyoncé e na Tina, eu vejo muito essa equivalência de representação, tanto midiática quanto de carreira também, publicamente falando, da importância e do peso que elas têm pra música. Então, acho que se a gente hoje em dia tem a Beyoncé como essa representação de uma das maiores artistas que nós temos em tour, tanto de energia, de grandiosidade, de talento e tudo mais, a Tina também tem sua importância até hoje, mas eu acho que no momento do auge da sua carreira, quando ela surgiu ali em Private Dancer, Breaking Every Rule, que também foi o álbum seguinte, eu acho que ela é a representação dessa grande artista do pop aqui popular, né?
que existia na época, sabe? Tipo... gente, é só você, assim, é muito simples. É só você procurar no YouTube alguma performance de Proud Mary. Quando você vê aquilo, você entende o que a gente tá falando. Você entende a energia caótica, do que é, tipo, cantar pra cacete, correr de um lado pro outro. De, tipo assim, é uma meia maratona em uma música. Sim. Basicamente, é isso, assim, sabe? Eu acho muito legal uma coisa que a Tina fez muito, principalmente nessa virada de carreira que... Enfim, What's Love Got to Do With It era uma música que ela não gostava. Ela não gostava dessa música porque é uma música muito mais pop do que qualquer outra coisa e ela queria ser rock. Então acho que é uma coisa que ela fez muito bem, que ela misturou muito bem, que artista, por exemplo, sei lá, a Pink, sabe? Fez isso muito bem no início dos anos 2000, acho que faz um pouquinho até hoje também, que é essa mistura do pop e do rock que a gente vê, sabe? Então essa mistura de gêneros, ela, a pessoa que veio da igreja, cantava muito soul, totalmente influenciada pelo blues, de repente ela me vai, óbvio, é um caminho até coerente, né? Do blues sair pro rock, e escolher pro rock, de repente mistura pop no meio, então acho que é uma artista que mais um item que eu acho que ela influenciou diversos artistas atualmente, e que ela foi uma pessoa que eu acho que quebrou barreiras nesse sentido, sabe? De querer fazer rock, mas bora botar esse popzinho aqui que talvez os homens já fizessem, sabe? Os homens já estavam fazendo há muito tempo, mas uma mulher poder fazer isso é uma coisa que influencia muito. Acho que também, tanto a Pink, acho que a Janelle Monáe também brinca um pouco com isso, sabe? De querer misturar um pouco do R&B junto com o pop, né? Não é à toa que a Janelle Monáe, inclusive, já falou em diversas entrevistas, já se vestiu, inclusive, parecido com a Tina Turner. Ela já falou em entrevista de que a Tina era o plano de fundo do computador dela, sabe? De ser a pessoa que mais inspirava ela e tudo mais. E hoje em dia, se a gente vê Miley Cyrus aí no rock, arrasando com seus álbuns de rock, aí, ó, outra pessoa. Miley Cyrus se deve muito a Tina Turner. Exatamente, que é outra também que mistura rock e pop de uma maneira muito boa. Tem uma artista que a gente não comenta muito, porque, enfim, ela teve seu auge anteriormente, faleceu, que é a Janis Joplin, que elas eram muito amigas. E acho muito legal a amizade das duas, que as duas, elas, se você for parar pra reparar, principalmente escutando a música de cada uma, elas são semelhantes, vocalmente falando, sabe? Tanto de técnica quanto da maneira de cantar. Então tem essa história de que há muito tempo atrás a Tina chegou pra Janis Joplin e falou assim, pra ela tomar cuidado com a forma como ela cantava, porque ela sempre exagerava muito a forma de cantar, tipo, de maneira mais rouca, né, forçando ali as cordas vocais, e a Tina deu um conselho pra ela tomar cuidado, porque se ela continuasse cantando assim, ela poderia perder a voz dela. Acho isso muito doido, pensar que grandes divas, assim, elas se encontravam e se ajudavam, né, de certa forma. Inclusive, pra Janis Joplin, ela foi uma das maiores influências nos vocais. Falando de amizade, não dá pra finalizar esse episódio sem falar da relação dela com a Cher, que é uma das relações mais bonitas, assim, na história da música, pra mim. Fofas. Elas são muito amigas e a Cher chegou a visitar a Tina aí nessa fase em que ela lutava contra o câncer e elas eram muito próximas. Tem uma performance linda das duas. Eu esqueci o nome agora da música, mas procura aí, Cher e Tina Turner, que você vai ver performance delas. Tem entrevista conjunta das duas falando do passado. E, enfim, acho que é uma amizade muito linda e que vale muito a pena de você conferir, fazer esse Google aí. E o Paulo falou aí sobre a questão de quebrar barreiras. Eu acho legal também a gente falar. Eu falei um pouco sobre a questão do etarismo no começo do episódio, mas só queria voltar rapidinho que ela chegou a fazer uma trilha sonora. Fez várias trilhas sonoras, né? E dentre elas, ela fez pra 007 GoldenEye. E aí ela fez essa música, e a música foi tanto sucesso que com 56 anos de idade, ela lançou o álbum Wildest Dream. Ali no final da década de 90 e tal, e era o 9º álbum dela. E aí, beleza, né? Aí, a partir disso, ela anunciou a aposentadoria dos palcos, mas mesmo assim, ela emplacou 2 hits. Só que beleza. E aí, quando vem aos 73 anos, ela supera a Meryl Streep e bate o recorde, a mulher mais velha a estampar uma capa da Vogue. Então, assim, você vê que, tipo assim, a mulher não para de quebrar barreiras e ela foi a primeira artista negra a estampar a capa da Rolling Stone. Rolling Stone, isso. Então, você vê que é muito legal. Tipo assim, aos 73 anos ela posando na capa da Vogue, sabe? Tipo... É uma artista que tem
vocais muito, muito únicos. Acho que, inclusive, antes da gente começar essa gravação, eu tava assistindo um vídeo que um cara tava fazendo justamente a análise do canto da Tina Turner. Achei muito legal o vídeo, inclusive. Depois eu vou até passar pra vocês, meninos. Que ele mostra, tipo assim, as diferenças de vocais, tanto do início de carreira, quanto do final da carreira, das mudanças que tiveram ao decorrer da vida dela, de como a vida pessoal influenciava a forma como ela cantava, do peso, do tom de voz dela, principalmente, de como as cirurgias, enfim, ela fez uma operação no nariz, também afetou a forma como ela cantava, enfim, é um vídeo muito interessante, porque a Tina, ela era essa pessoa com uma voz muito emblemática, sabe? Que rasgava, de fato, acho que esse é o melhor termo, que rasgava de todos os gêneros possíveis, que ela... A gente já citou que ela começou no gospel, sabe? No black gospel, de repente ela resolveu ir pro rock e colocou pop no meio, então, tipo... Era uma artista que tinha vocais absurdos para além da energia no palco, que era constante, que eu sei que é inspiração para várias pessoas. Janet Jackson, Jennifer Lopez, Janis Joplin, sei lá, Fergie, até Rihanna. É entender que se você é amante de cultura pop, para os minutinhos aí do seu dia, assiste o documentário, dá play num álbum, sabe? Porque vale a pena, é a história da música que estava viva até pouco tempo atrás e que infelizmente se foi, mas que deixou o legado dela aí pra gente poder escutar, né? Então é isso, se você já conhece a Tina Turner há bastante tempo, conta pra gente quanto foi que você teve esse primeiro contato com a diva. Se não, se você passou a conhecer um pouco mais da história dela nesse episódio, ou agora com o falecimento recente, você fala pra gente o que é que você gostou mais de ouvir, pode comentar lá quais foram as suas impressões, ou se a sua diva pop também se inspira na Tina Turner. Acho que a gente fez aqui um apanhado de fatos, assim, que é um resumo pequeno perto da grandiosidade dessa, que é uma das maiores artistas que a gente tem do nosso tempo, né? Sim. E é só a título de curiosidade também, queria deixar que ela chegou a se casar, né, com um executivo alemão, e aí, enfim, viveu com ele até os últimos dias. Ela morava na Suíça, numa casinha que até parece que tinha um aviso, eu li isso em algum lugar, que tinha um aviso, tipo assim, para não perturbar, para deixar ela em paz, e as pessoas super respeitavam isso. Então, assim, só para as pessoas saberem como é que, tipo, os últimos dias dela... Ela viveu uma vida que, sabe, embora ela tenha sido muito conturbada e ela tenha feito história, ela conseguiu descansar nos últimos anos de vida dela e ter uma vida tranquila e fazer história, né? Sim. Vamos para as indicações e comentários. Eu já queria deixar aqui como indicação que eu falei no começo do documentário da Tina Turner na HBO. E o filme tá onde, Alexandre? No Star Plus. Star Plus. É isso, assistam os dois. O filme tá na Star Plus e o documentário na HBO Max. Isso, o filme é com a Angela Bassett e o documentário é o que tem depoimentos dela. Mas enfim, falando de lançamentos, tem alguns pra comentar. Dua Lipa, semana passada, lançou aí Dance the Night, que é a música que vai fazer parte da trilha sonora de Barbie. Muito assim, boa. Eu gosto, eu curto, mas é claro e nítido assim, que aquilo ali é Future Nostalgia, purinho, sabe? Uhum. Ali é 100%, acho que a produção do filme mirou no Future Nostalgia e deve ter pedido pra ser alguma coisa desse gênero, porque... Ou pode ser um descarte, Ou pode ser um descarte, sabe? Inclusive porque é aquilo, vamos voltar a pensar numa produção. Parando pra pensar na produção de um filme, voltando 2 anos atrás aí, né? Foi mais ou menos a época que o Future Nostalgia tava chegando. Então acho que, né, teve uma conversa ali de gênero, então é uma música que me remete muito a esse álbum. Curto, mas me soa repetitivo. Amor, quando você descarta ouro, ainda é ouro, mesmo que vá pro lixo, é isso. Mas me soa repetitivo, é isso que eu queria dizer. Soa, não vem dizer que não, porque soa. Soa repetitivo. Pois é melhor repetir coisa boa do que gente que tá aí querendo inventar a roda e inventar Marco arroba. Eu não tenho nada a dizer sobre isso. Não tenho nada a dizer, né? Entendi. Outro lançamento que eu acho que também teve, não sei se vocês comentaram em algum episódio, mas teve o lançamento do EP do Atocha. Achei que tu ia falar de Padã. Já ia falar, pelo amor de Deus, Chico, eu não aguento mais os gays falando dessa música. Não, me respeita. O novo álbum do Atocha, que se chama Groove,
Eles lançaram recentemente, inclusive tive o prazer de entrevistar eles lá pro jornal. É um álbum muito gostoso, é um álbum que, enfim, quem gosta de pagodão baiano, vai ter que se jogar nesse álbum, porque os gatinhos, eles sabem fazer músicas muito boas. Três destaques aqui que me chamam a atenção. É a música com Carlinhos Brown, que eu acho que é muito boa, da Favela pro Asfalto, se não me engano é esse nome. É uma música muito gostosinha de se ouvir, é muito de boas. A outra é com o Thiaguinho, que essa aí pegou meu coração, porque é uma mistura de pagode, do pagode aqui, de nós do Sudeste, e um pouquinho do pagodão baiano. É uma mistura que ficou muito delicinha, uma música muito gostosa. E o grande destaque pra mim, que é uma música que eu sempre defino dessa forma, porque é uma música que dá tesão, ela é uma música que dá vontade de transar, porque fala assim, meu Deus, eu quero alguém pra roçar ouvindo essa música. É a música deles com a Lineker, se chama Deja Vu, é uma música que tem várias influências do flamenco, é muito... Porra, que música gostosa de se escutar. É uma música maravilhosa, foi a primeira que eu escutei quando começou, enfim, eu ouvi um pouquinho antes pra poder fazer a entrevista, mas depois que foi lançada, é a música que eu volto toda hora e dou play, que é uma música maravilhosa, que fica aqui essa dica pra quem ainda não escutou o álbum dos meninos, vai lá escutar. E na semana passada também teve o lançamento do Matheus Carrilho, Paixão Nacional, que é o primeiro álbum dele em carreira solo, se eu não me engano, é isso. Mas a sensação que eu tenho quando eu escutei pelo menos o Paixão Nacional do Matheus é de que ele tava revisitando um lugar muito da MPB e do samba dos anos 80 e anos 90, sabe? Então eu gostei da maneira que ele revisitou ali, acho que tem algumas influências muito legais Você sente uma vibe muito mais Caetano Veloso em algumas coisas que ele tá apresentando ali, pra entender as refs que ele tem. Então fica aí essa curiosidade pra quem quiser conhecer o trabalho novo do Matheus. Ele tava, óbvio, trabalhando durante muitos anos com a banda UO, pra quem não lembra quem é o artista. E que tem umas músicas que você dá play ali, você vai curtindo o seu dia, sabe? Você dá play pra fazer uma faxina, é um álbum que você vai acabar curtindo enquanto você tá fazendo sua faxina. Eu só queria deixar uma dica, Paulo. Essa semana, o que você acha que eu vou dar de dica? Vamos lá. O que eu sempre puxo? Não sei, amigo. Você vai falar da Disney de novo? Ah, eu tenho que dizer que eu fui assistir Pequena Sereia. Tá que pariu. Eu vou ter que dar esse biscoito. Não, só pra dizer que realmente eu estou completamente apaixonado por Hailey Bailey. É só isso que eu queria dizer mesmo. Sim. É isso. Não, mas você tá... Eu acho que você tá certíssimo. O filme tá maravilhoso, a trilha sonora está perfeita. Maravilhoso é uma palavra forte. Você não vem criticar, porque eu amei. Eu saí chorando, eu concordo com o Levi. Eu saí chorando do filme. Há muito tempo que a Disney não faz um live action perfeito. Eu vou ficar quieto. Não. É melhor ficar quieto mesmo. Discorde aí da sua casa. Eu também acho, porque eu virei hater de Isabela Boscov, amor. Quem é Paulo Correia? Pra eu não virar hater aqui nesse podcast, entendeu? Aqui também é um podcast de música, então não vou expressar minha opinião sobre filme. E não tem democracia, não. Eu estou falando da trilha sonora, a voz dela sobressai qualquer coisa. A única coisa que presta desse filme é a Hailey. Mais nada. Ai, meu Deus, eu vou ficar calada pra não agredir ninguém aqui. Vamos então para os comentários da última edição. Para um podcast de cinema. A gente pode fazer um pra brigar lá também. Vamos falar sobre os comentários da última edição que a gente recebeu, o DJ Ober, que foi sobre hits que usam sample e interpolação. E o @Oxum de Barba comentou assim: antes de mais nada, Santana, você é um divo, hahaha. Eu nunca havia imaginado que esse rolê da Bi samplear músicas estava relacionado ao hip hop. Obrigado pelo argumento para xoxar os haters da Queen Bee. Bi é conceito, referência e inigualável. Eu concordo com essa parte. Agora, Xande, você é um divo. Infelizmente, eu vou ter que discordar. Ai, amo. Beto Damos comentou assim, Bento, verdade, tá pequeno aqui na tela. O plot é Gimme 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 é sample de uma música hindu de uns anos antes. Meu Deus do céu, gente. Vocês foram longe nesse sample que vocês trouxeram aqui nos episódios? Caralho. A gente acha que a gente vai trazer referências e aí vem vocês e vem com mais referências ainda. É excelente. Um canto hindu. O @Michael DSS, que está sempre aqui marcando presença, comentou assim: eu me acho muito bom. E aí, Michael? Hi, Michael. Eu me acho muito bom em perceber samples
e sempre procuro saber sobre. Tem algumas músicas que eu considero bem famosas e contém samples, e não são creditadas, como por exemplo, acho o refrão de Wildest Dream, da Taylor, bem parecido com Without You, de Lana Del Rey. Olha a polêmica aí. Percebo também uma semelhança... foi ele que falou. Percebo também uma semelhança de Chosen Family, da Rihanna, com Flashlight, da Jessie J. Nesse episódio não tenho nada pra cutucar o Xande. Infelizmente, ele estava contido. Tá vendo, né, Xande? Quando você fica calado, você é um poeta. Você não precisa falar nada. A galera enaltece, sabe? A galera elogia. Não, as pessoas me elogiam sempre. Todo episódio eu sou o membro mais elogiado desse podcast. Inclusive, vocês estavam falando do peso do nome é Tanner. Esse podcast, o peso do nome é Santana, amor. Esse é o peso do nome, entendeu? Tá bom. Realmente, é um peso polêmico. Eu vou ter que concordar. É um peso tão pesado que parece até uma âncora. Eu só queria fazer um comentário aqui, que todo episódio eu vou olhar os comentários e a gente tem muito seguidor bonito. Nossa senhora, nosso seguidor. Eita, olha como ele tá dando em cima. Ele tá dando em cima de seguidor. Não, são vários, na hora dos comentários. Eu não vou citar nomes. Safada. Para de ser safada. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, a gente quer saber de vocês. Vai lá no @DocPopcast. Se você gostou de saber mais sobre a história da Tina Turner, se você já sabia, já era fã e acompanhava, qual é o seu hit favorito, qual é o seu momento favorito da carreira. Se você foi assistir o documentário, o filme, conta pra gente. Vamos conversar sobre Tina Turner, que eu acho que esse assunto não acaba nunca. O episódio até ficou maravilhoso, cheio, recheado de coisas. Então, quero trocar com vocês. Comenta lá nas nossas redes que a gente, quem sabe, a gente não responde pra discordar também. É possível. Acontece. Nos vemos do quê? Próximo episódio? Semana que vem tem episódio? Semana que vem. E aí, o que acontece, Paulo? Vamos contar pra nossa audiência o que a gente vai fazer nas próximas semanas? A audiência não tá sabendo disso ainda, não é verdade? Não tá sabendo, mas Conta. eu e Paulo vamos assistir a Rennie Tour, Renaissance, em Barcelona. Vamos juntos. Então, assim, aguardem conteúdos, aguardem o grande encontro do milênio, que aí sou eu, Paulo e Beyoncé. Olha a troca que a gente fez. O Eles Santana pela Beyoncé. Uma Beyoncé por outra, amores. É isso mesmo. Tá bom. Tá boa você. Coitado, né, amor? É bom sonhar. Faz bem. Depois a gente faz o quê? A gente pode fazer um episódio com um bloco com nossas impressões sobre como foi o show. Vamos nossa fazer, sabe? E aí é o seguinte, gente, nas próximas semanas terão episódios normais, porque nós somos pessoas organizadas e toda quarta-feira vai ter episódio com convidado, tá uma delícia, maravilhoso. E aí assim que a gente voltar, a gente vai fazer um episódio sobre o Renaissance Tour, contando todas as nossas percepções. Espero que vocês gostem. Exato. Um beijo, meus amores. Até semana que vem, porque tem episódio. Um beijo. Tchau, tchau.